Bem-vindo ao nosso 6º episódio, o que nos leva para as cavernas da nossa história. Hoje nós vamos falar da Lua, dessa energia feminina, do acolhimento, da proteção das emoções. O Ajna Chakra, todos os elementos da natureza, o nosso terceiro olho. A intuição, a clarevidência, o pensamento. O encontro entre Ida e Pingala, olhar para dentro, olhando para fora ao mesmo tempo. Ai, eu adoro esse encontro da Ida e Pingala. Tão Vamos começar a explicar. Vamos mais ou menos. Não, a Mari me mostrou uma ilustração, gostaria muito que as pessoas pudessem assistir. A gente pode compartilhar, né? Compartilhar, exatamente. O que é toda essa energia que a Mari vem trazendo desde o início, ela tem um formato, né, que é tipo imaginário, né? Imaginário, que é tipo uma cobra, né, dos dois lados, assim, que chega aqui no chakra da intuição e se encontra. Então, aqui é o encontro da dualidade, onde acaba a dualidade, feminino e masculino. É como os dois se encontram e os dois se unem. Maravilhoso. Não à toa é o nosso chakra da inteligência superior, né? Uhum. Olhar para fora, entendendo o que tem dentro da gente. Então é quase lá, né, gente? É quase lá. Estamos na lá. Sutileza da sutileza. A cor dele é lilás, como vocês bem podem ver, lilás, roxo. E é muito importante a gente entender que todos têm essa energia feminina e a energia masculina. No yoga a gente chama de Shiva, a masculina, e Shakti, a feminina. E essa energia feminina e masculina, elas podem e devem caminhar juntas. Então a gente vem fazendo esse trabalho lá de baixo, alinhando os chakras, até chegar nesse entendimento de que as duas coisas precisam andar em equilíbrio juntas. E isso expande bastante para depois, então, a gente chegar numa consciência maior. E os chakras, né, gente, como tudo na vida, a ordem deles também não é por acaso. Não, um vem complementando o outro, e a base de um é importante para o equilíbrio do outro, e assim é o movimento. E esse chakra, aí também a gente vai falar da Lua, né, traz uma percepção, como a Mari disse, lá da nossa caverna, é o nosso inconsciente, é o nosso ser individual para quem acredita, eu acredito, de vidas passadas. Quando a gente acessa esse chakra, a gente começa a entrar em contato com o nosso inconsciente, com as coisas que ficaram, ou em alguma vida passada, ou na nossa infância, porque a gente daí traz junto o astro, que é a Lua, e a Lua fala exatamente dessa ancestralidade, desse acolhimento, dessa casa, dessa energia feminina, uma energia feminina muito forte da Lua. A Lua é a sensibilidade. Aí também ele trata do pensamento, né? Da sabedoria, mais um link com a nossa ancestralidade, né? Com a velha sábia, né? Com a maturidade, e um enxergar sem enxergar as aparências. Então é uma coisa assim, é um olhar, por isso que a gente chama de terceiro olho, né? E os intuição, total. Exatamente, então tem toda essa sabedoria. Tem aquela coisa que vem no pensamento e que daí às vezes tu nega, não pode negar. Por isso que é sábio, né? Porque quando a gente consegue enxergar por meio desses óculos, que outro episódio eu tinha esquecido de falar isso, uma vez que a gente experimenta, assim como o feminismo, ou com algum autoconhecimento que a gente entende e acaba colocando na nossa vivência, quando a gente entende o poder dessa nossa intuição para tudo, não tem como voltar, não tem como desintuir. Não existe. Uma vez que a gente passa a prestar atenção nessa nossa sabedoria interior e superior, né, que a gente chama. É tipo um assopro da mente. Olha, vai por ali, não vai por aqui, essa pessoa é legal, essa pessoa não é legal, te entrega, não te entrega.
é hora, não é hora, tudo isso passa pela... E às vezes a gente mentaliza, materializa, não, tô ficando louca, não é nada disso, eu vou lá. Quem tem esse chakra enfraquecido costuma não deixar que nada de subjetividade invada a tua vida, né? Exatamente, Isso, porque a pessoa muito fica razão, muito cético, né? Então, quer dizer, tudo errado desde lá do Muladhara, né? Ele já vem sem, ele já tá todo enfraquecido. Já o explodido é uma pessoa sem, eu falei sem era nem beira agora, vou dar uma coladinha, né? Não à toa luz, né, gente? Todos os elementos aqui, é onde é a união de todos os elementos. Exatamente. O que eu queria dizer que a sutileza não é fácil. E ao atingir o Agna Chakra, essa energia que a gente vem trazendo de chakra a chakra, toda ela já foi trabalhada nos outros elementos, né, Carla? Então, na terra, na água, no fogo, no ar, no espaço. Então, é todos os elementos. Todos os elementos. E aí, quando tu fala em todos os elementos, é quando tu consegue conectar agora, por exemplo, o barulho dos passarinhos, o vento. A pessoa que consegue valorizar isso e sintonizar com isso, ela está já desenvolvendo bastante esse chakra tão sutil e tão maravilhoso. Quando a gente fala da lua, a gente trata dessa energia feminina. Eu não sei, Mari, eu tenho uma ligação com a lua, assim, é muito intensa, assim, a lua para mim, eu olho para a lua e fico assim maravilhada com a lua, já que a gente está falando. Nossa, ontem, né? Ontem a gente teve uma experiência incrível, a lua nascendo atrás de uma figueira, a gente fazendo uma meditação e sem olhar que horas a lua nascia ou não nascia, e tudo foi nos conduzindo, olha a intuição, tudo foi nos conduzindo àquele lugar, aquele momento para a gente assistir, conseguir se engrandecer com essa energia maravilhosa, que é a energia da lua, uma lua cheia, linda, linda, linda. E de trazer, a gente acabou de falar isso, a gente foi pra rua, então a gente estava ao ar livre, então a gente estava entre todos os elementos da natureza mesmo. Tinha um cavalo, que na hora que a lua nasceu, o cavalo relinchou. E a gente, sei lá, né? A gente não sabia, eu não sabia que o cavalo estava amarrado. Eu pensei, bom, daqui a pouco esse cavalo vem aqui. Eu disse, cara, os bicharados vêm, não vamos chegar perto de ti, tu já tá, né? E o equilíbrio desse chakra, gente, ele é muito simbólico, porque a pessoa que tem ele explodido, ela é muito sonhadora, ela acredita em tudo, mas ela tá num constante delírio. Aí também não é legal. Por isso, quando a gente fala também, não sei se já falamos no Swadhisthana Chakra, mas essa energia, quando a gente trabalha ela mais, não intuitivamente, né, mais sabendo como a gente está trabalhando ela, a gente atinge o Kundalini, né, o Kundalini, como a gente fala. No episódio passado, a gente tratou da questão, assim, de começar a despertar para a espiritualidade, ler alguma coisa, fazer algum processo que te desperte. E aqui a gente vai falar nesse conhecimento mais aprofundado. Bom, eu gostei... Mais íntimo, né? Eu gostei do yoga, então eu vou me aprofundar nesse conhecimento. Eu gostei dos mestres ascensionados, então eu vou estudar os 7 raios. Alguma coisa que te leve, então, para o nosso, né? Para o último chakra. Então, é assim, estar dentro do inconsciente, tu começa a ter sonhos mais claros. Prestar atenção nisso. Prestar atenção nisso. Tu lembra dos sonhos, porque muitas pessoas sonham e não lembram. Quando tu começa a entrar em contato com o teu inconsciente, com essa caverna, tu começa a lembrar dos teus sonhos. E os teus sonhos te dizem muito quem tu és. Olha o nosso signo. E começa a prestar atenção também, gente, que é uma coisa preciosa, nos teus pensamentos e nos sinais que a vida e as pessoas, e enfim, o teu cotidiano vai te dando. Porque, na verdade, as coisas vão acontecendo, daqui a pouco, meu Deus, como é que pode, que coincidência? Não é coincidência, é aquilo que vinha e tu tá pronta para entender que aquela situação X, como até perder um avião, te colocou numa outra situação que era para ser melhor. Caminho, porque é ali que tu devia estar. Então tem que confiar. E a pessoa que tem esse chakra mais bagunçado, muito sonhadora, muito à deriva dos seus pensamentos, mesmo que vão para tudo quanto é lado, o que é importante e interessante de fazer? Justamente, não precisa mais acreditar na subjetividade. Tu já está bem fluida nisso, até demais, digamos assim. Mas é silenciar um pouco.
Sim, o silêncio que leva para dentro. O silêncio que leva para dentro. E aí, lá dentro, tu consegue entender todas essas maravilhas que estão te acontecendo e não ficar aquela confusão de pensamento, né? Sim. Que é muito comum. Por que tanta gente tem dificuldade de meditar, gente? Porque quando a gente medita e a gente para um pouquinho, eu sou uma que tem super dificuldade, tu já não tem tanta, né? A gente entra em contato com coisas que daqui a pouco a gente não estava preparada. São difíceis. E eu acabei me perdendo na hora do Kundalini, mas só para explicar, tu subir essa energia tem que ter muita responsabilidade. Não é subir essa energia assim, depois que tu ouviu eu e a Carla falando, porque a gente não tá aqui preparando vocês para isso. A gente está aqui conversando sobre todos esses assuntos. Quem sabe até para despertar. Exatamente. Esse processo. E também não quer dizer que em algum momento a gente não vai, daqui a pouco, poder ser facilitadora de levar a pessoa a isso. Certeza. Mas é delicado, porque tem gente que nunca mais volta, né? Vocês já ouviram falar nisso, né? Isso às vezes não precisa nem de droga, nem de nada. É simplesmente um caminho que a pessoa faz e ela sente uma dificuldade de novo aterrar, de verbalizar. E o que acontece? Ela fica muito... até pode dar um baixo astral, né? A pessoa fica muito dentro dela, muito na melancolia. Isso tem muito a ver com a Lua. Porque a Lua, ela é quem te dá essa intuição, esse sonho, idealização, criatividade. A Lua, ela te desperta isso, né? Esse lado yin. Mas, ao mesmo tempo, ela pode exatamente te deixar melancólico, te deixar sem vontade, sem entender, energia, né? Sabe? Não tá mais parado, sabe? Acho que a gente não entende, né? Se tu não entende realmente todos os sinais da vida, tá? Não precisa ser todos, né? Mas, assim, coisas que eu tu tenho repete. uma história boa de sinais. Não é? Conta. Eu estava num processo bem difícil com a Alicia, com a minha filha menor, de troca de colégio. E a gente fica muito angustiada na hora de escolher o colégio da criança. Uma coisa importante. Assim, ainda mais trocando de colégio. E eu estava realmente bem confusa. Qual é o colégio melhor para a Alicia? Eu pensava assim, pensava. Falei, eu vou conversar com Deus. Fui lá no meu altarzinho, porque a minha lua é em peixes, a minha casa precisa ter um lugar espiritual e tem. E aí eu sentava e dizia assim, Deus, por favor, me manda um sinal de qual colégio que eu devo escolher. E aí eu mentalizei no outro dia, mas foi uma quarta-feira, no outro dia começaram os sinais. Foi um encontro que eu tive com uma amiga que disse, quem sabe tu não bota no colégio tal? Aí eu disse, minha mãe, veio a dona Helene. A gente anunciou no episódio passado, agora agora a gente está falando de família, de lua. A minha mãe disse assim, já tinha me dito do bom conselho, e aí eu não tinha dado bola para ela, porque às vezes a gente implica com o que a mãe diz, né? Mas sempre, não? Até porque elas implicam com a gente, não. Daí eu disse assim, minha mãe falou no bom conselho. E a Karen, uma amiga super espiritualidade, eu tenho uma pessoa para tu falar que trabalha no bom conselho, que é um amor à Pita. E aí eu quero o telefone da Pita, daí liguei para a Pita. Aí a Pita me falou do bom conselho, disse assim, é esse o colégio do acolhimento, sabe? Como o primeiro lugar que a minha filha precisa. Aí no outro dia liguei para o bom conselho, porque ela já estava estudando de manhã, a Alicia, no outro colégio. E aí ela me disse, não, mas está abrindo uma turma agora, primeira turma do Bom Conselho, para o 5º ano de manhã. Aí era o sinal. Daí eu falei, olha, aí no final de semana encontrei um pessoal que hoje né, eu não conhecia na época, que a gente foi caminhar perto do Bom Conselho, encontrei uns amigos que me apresentaram outros amigos, e a Ju me falou o seguinte, eu acho que eu te conheço. Daí eu falei, Daí ela disse, sim, lá, tua filha não participa de provas de hipismo? Eu falei, sim. Minha filha também participa. E eu falei, que legal, onde é que ela estuda? Aqui no Bom Conselho. Que maravilha. Eu falei, sério? Sim, ela tá querendo passar para de manhã no 5º ano. Deu, não é possível. Achei que eu tô arrepiada. O acaso não existe. Não, eu disse assim, obrigada, Senhor, por todos os sinais que tu me mandaste. O universo me mandou. Se eu não escolher o Bom Conselho, eu sou louca. Só pelo menos nesse momento, né? Esse momento ela precisa de acolhimento. E aí... E quando que a gente percebe esses insights? Cada vez mais, né? Hoje em dia tá tudo muito corrido. Nós mesmos nos agitamos, redes sociais, acompanhando. Hoje em dia a gente tá, infelizmente, vendo uma guerra ao vivo, né? De todos os celulares, de todo mundo que pode transmitir. Essa guerra tá transmitindo. Então, assim, é muito complicado. Duro. É difícil de ficar em silêncio e conseguir essa interiorização. É difícil. E a gente enxerga... Eu gosto muito de uma frase que a Lu Brits, minha professora de yoga, disse. A gente enxerga quando que
a gente se reflete num lago? Quando o lago está parado, né, gente? O lago em movimento não reflete nada. E por que a gente tem buscado, e não à toa na pandemia, que todo mundo teve um baque, né? Quase 2 anos, no primeiro momento. Bem difícil. Todo mundo em casa. O segmento do yoga, do autoconhecimento, claro, nisso tudo os cursos digitais, mexeu bastante. Aumentaram 400%. Por quê? 400? 400%, tá certo. 400% por quê? Porque as pessoas não tinham para onde ir, gente. Exatamente. Elas não tinham as precisaram suas ver viagens sua para postar, não tinham o seu compromisso, a sua correria, o seu Elas acordar. tiveram que conviver com dentro da família, tiveram que conviver com o marido, com o filho, com mãe. Foi com para o pai, dentro foi pra mesmo. dentro, E eu acho que isso foi incrível para muitas pessoas. Claro, com toda a dor coletiva, né? Com Que aí a certeza. gente não está falando nisso, a gente está falando de Não. processo pessoal, Não. ali naquele momento, e recursos. Foi tão maluco que teve gente que se encontrou muito bem dentro de si, da sua casa, com os seus, e teve gente que se desencontrou. Se eu não me engano, jornalista Cricri falando, acho que mais as pessoas separaram do que se uniram. Se eu não me engano, de separação. não gosto de fake news, então estou aqui jogando pro cosmos essa informação. Mas eu tenho quase certeza que sim, porque saíram pesquisas. Os meninos estão aí dizendo que sim. Mariana. E aí dá força, né? Porque às vezes a separação é uma solução. Quando tu enxergar um filho é uma solução. Tu não enxergar um filho que tu não tá enxergando também é a visão que tu precisa naquele momento, né? E nem sempre elas são fáceis. Quando a gente está falando em lua, a gente está falando em nutrição. O que nutre o nosso emocional? Então, a gente vai trazer a lua da Carla, já falei um pouquinho, que a minha lua é em peixes, a minha casa tem que ter esse recanto, assim, porque o peixes é muito espiritual, assim, e a minha lua, ela precisa, assim, eu sou sonhadora, eu sou sensível, eu sou intuitiva, e eu sou um catalisador, uma catalisadora de energias. Então, se eu entro num ambiente que está muito pesado, olha a televisão voltando, eu murcho. Se eu entro num ambiente que as pessoas são mais expandidas, assim, mais, né, leves, eu consigo fluir melhor. Então, o que nutre a Mari emocionalmente? As relações, as parcerias. Isso te traz uma nutrição de sair com as amigas, de ter um amor. Tudo isso é nutrição para ti. Libra intuitivo também. Tu é uma pessoa agregadora, que consegue resolver conflitos, porque tem essa harmonia, que tem a energia de Libra. Então, tudo isso é uma coisa que vai te trazer muita satisfação emocional, que vai te tornar meu sentir, né? forte emocionalmente. Então, E aí a gente fala das relações com a vida, no nosso dia a dia. A minha lua está na casa 4, que é a casa da família. Então, estar com a família, reconhecer o valor da família, tratar da ancestralidade é muito importante para mim. E a tua está na casa 3. Tu vê, tu tá em Libra, que é ar, né? Um signo de ar. E a casa 3, que também, simbolicamente, é uma casa de ar, porque ela é uma casa que tem energia de Gêmeos. Então, tu precisa estar entre amigos, Mari, para me alimentar. Tu precisa isso tem muito a ver com o jornalismo, né? Isso tem muito a ver com a minha escolha também como repórter, né? Na verdade, a amizade é muito importante, mas eu me nutro de gente. De gente, exatamente. Gente, entendeu? Claro, amigas, óbvio, né? Porque são as gentes mais pertinho de mim, mas o jornalismo, para mim, a relação, a entrevista, a troca, eu contar uma história do outro, eu viver uma dor do outro, isso para mim é muito estimulante, sempre foi. E é o que eu mais acho bacana na minha profissão, sabe? Enfim, isso tudo que tu acabou de falar. Te identificou? Sim, eu já sabia da minha lua. A lua, a gente é mais comum um pouco, né? Dos planetas. Sim, porque quando a gente pensa assim, eu tenho o sol em tal signo, mas não é só isso, o zodíaco é enorme. Tem que ver o sol, tem que ver a lua, tem que ver Mercúrio, Marte, Vênus, enfim, meio do céu, e todas as casas. Qual vai ser a nossa Deixa eu só mostrar esperança. aqui, ó, lavanda. Uma das ervas que a gente sintoniza bastante com esse chakra. A Mari também tem o óleo aqui. Será que é lavanda também, esse teu óleo? Ele é pro chakra, né? Incrível. Então, assim, pega uma pedrinha lilás, coloca em ti, sabe? Pega, acende um incenso de lavanda. Né? E uma coisa que eu acho importante a gente dizer, eu falo muito aqui, trago né, a minha vivência com yoga,
com a dança também, a Carla também dançou. Cada pessoa tem uma maneira de encontrar essa sua intuição, essa sua sabedoria. Então não é só fazendo yoga, tá, gente? Meditar é um troço que te leva realmente meio que no elevador expresso, né? Mas pode ser uma meditação ativa, uma caminhada, uma leitura, uma reza, e aí não importa qual, né, qual doutrina. Não importa. É uma coisa que te conecte, que te silencia, que cesse o teu pensamento angustiante, né? Aquele pensamento que não te agrega, um pensamento nem sempre é fácil. paranoico. Aliás, é bem difícil colocar isso no cotidiano. Mas o que eu faço? Eu acordo e eu tenho um livro que tem o dia e tem uma mensagem do dia. Daí eu leio aquela mensagem e aí já é um momento assim que eu começo um início. Acho que a pessoa tem que encontrar esse início. Pode ser escutando música. Música é maravilhoso. Imagina, música expande muito. Pode ser lendo um livro, pode ser lendo uma mensagem, pode ser ficando quieto. O que interessa é que tu comece realmente a interiorizar. Queria falar para vocês que existe dentro dos 7 raios, um deles é a chama violeta. Eu fiz uma experiência de 21 dias e ontem a Mari me acompanhou aqui nos decretos de Saint-Germain. Saint-Germain é o guardião da nova era, da era de Aquário, que é da transmutação. Então, conecta com essa chama violeta, olha que lindo o que ele tem a dizer. A eterna lei da vida é: o que pensas e sentes, isso trazes a forma. Ali onde está o teu pensamento, ali tu estás, porque tu és consciência. E aquilo que meditas, nisso te converterá. É exatamente isso que a gente está falando. Eu acho maravilhoso. E tem uma frase tão bonita, né? Que é a gente, bem clichêsenta, tá? A gente é do tamanho dos nossos sonhos, né? Maravilhosa. Então, sonhe. E realize. Sonhe com o pé no chão. Né? A entrega para Deus, porque o que tiver que ser, será. É o constante delírio, ele não consegue organizar. Então, aqui é muito importante o equilíbrio. Muito. Aqui a gente... na verdade, em tudo, né? Mas aqui eu sinto que ilumina a fala, né? A gente falou no episódio antigo, coração traz... Eu penso assim, ó, a expressão, que é o Vishuddha, nosso outro chakra, que a gente falou no episódio passado, ele é no meio, não à toa. É uma trança de pensamento com o coração que sai, né? Que sai a verdade. Que sai a verdade. A essência. E a gente está falando, então, qual será, então, o pecado, né? E a virtude. O que a gente tem de virtude quando a gente trabalha bem esse chakra? É a fé, e eu acredito que seja a fé exatamente no que a gente estava falando, no que a gente tem que fazer de propósito na nossa vida, o que o nosso inconsciente nos traz, entrar em contato e entender qual é o nosso caminho espiritual. Quando eu falo em Deus, se tem gente que não acredita, de repente, numa energia universal, aquilo que criou a humanidade. Então, cada um conecta naquilo que quer conectar, porque o caminho, a chegada, o caminho pode ser diferente, mas a chegada é a mesma. É ampliar esse olhar, né? Cada um vai ter a sua maneira de ampliar esse olhar e olhar com essa generosidade para a vida, né? Entender que nem tudo é como parece ser. O que a gente pode fazer aqui de Bom, o voto foi uma tragédia, então é claro que nós mudamos, né? A gente pode... Os pecados ali... Não deu, agora a gente está trabalhando dentro das virtudes. Eu acho que a gente pode fazer uma combinação de esperança, tentar meditar durante essa semana. Boa. Conectar, escolher uma oração de Saint-Germain, uma oração de São Miguel, um momento para si, eu acho que cada um escolher a sua maneira de se conectar, acho maravilhoso. De entender, daqui a pouco fazer esse exercício, gente. Tô em delírio completo aqui, ou eu tô numa rigidez que não me deixa ir além, que não me deixa enxergar e ver os sinais que a vida tá dando pra gente. A vida não dá sinais só pra gente, ela dá pra todo mundo, mas quem tá com esse olhar afiado e com esse terceiro olho aberto mesmo, né, em equilíbrio para enxergar, não destrambelhado de agitação, de tanto pensamento, e nem tão rígido que não acredita em nada de subjetivo que a vida pode te oferecer,
né? Falei subjetivo, mas é espiritualidade. Sim, mas é subjetivo. É subjetivo, né? Exatamente. Não tá ali materializado. Então procurar achar o seu, né? E vamos compartilhar isso nas redes sociais. Vamos compartilhar.